todos, sejam bem-vindos a um grande projeto que inicia hoje. Um projeto do Hospital Bom Jesus dos Passos, mais conhecido aí, de repente, pela comunidade em geral, Hospital de Laguna. Mas, porém, o nome de fato é Hospital Bom Jesus dos Passos. Eu tô com a mesa hoje aqui completaça e eu já vou deixar a bola no pé dela para ela começar a se apresentar. Seja bem-vinda! Olá a todos, eu sou a doutora Tatiana, médica e presidente do Hospital Bom Jesus dos Passos. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, olá. Eu sou o Dr. Gabriel, diretor técnico, médico rotineiro na clínica médica e médico da nossa UTI também. Bastante coisa, hein, doutor? Bastante coisa. É isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Manovera. Obrigado. Seja bem-vinda. Olá, prazer estar aqui. Meu nome é Chayene, sou diretora administrativa do Hospital Bom Jesus dos Passos. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, já vou falar para vocês, pessoal que está nos assistindo, que esse projeto aqui, que é Hospital Bom Jesus dos Passos Podcast, é um projeto para aproximar o hospital da comunidade. Então, hoje aqui na nossa mesa, eu estou aqui com a nossa presidente, o nosso diretor técnico e a nossa administradora. Mas você que está nos assistindo, que é nosso paciente, ou familiar, ou colaborador, ou parceiro, né? Pode estar aqui, de repente, num próximo podcast. Então, fica ligado, né, no canal do YouTube que está aqui do nosso hospital, compartilha, curte, né, e de repente você pode ser o próximo a estar sentado com a gente aqui. Lembrando também que o hospital, essa semana, startou a ouvidoria interna e externa. Vou deixar aqui também o contato da ouvidoria externa e da interna. Entre em contato e fale pra gente aí como achou o que achou do nosso atendimento, o que achou da nossa equipe e vem fazer parte dessa grande família. Vamos começar? Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho o papel de cada um. Porque muita gente tem dúvida. Ah, mas a presidente faz o quê? Só vai lá de vez em quando? Só assina os documentos? Eu gostaria, doutora, que a doutora, o presidente, pode chamar de presidente, né? Hoje está aqui como presidente, né? Fica à vontade, pode ser. Presidente, qual é, de fato, a responsabilidade de um presidente? Então, Fê, um presidente no hospital hoje, ele cuida de toda a gestão do hospital, né? Eu acumulo o cargo de diretora executiva junto, então eu faço toda essa gestão juntamente com a nossa equipe e a gente cuida desde a organização do hospital, né, de todo o nosso organograma, dos novos projetos, do relacionamento com o pessoal fora do hospital. Então, é um olhar para todo o hospital, né? Sempre lembrando no cuidado com os nossos colaboradores, né? Pensando no melhor para o nosso paciente. Então, abrange todo o cuidado com o hospital. E a responsabilidade também, né, presidente? Sim, de responsabilidade mesmo, né? Sim. Porque é o CPF da presidente que É tá isso. lá, Uhum. um hospital aí quase que 100% SUS. Hoje, nosso hospital é 94% SUS e demanda de mim as assinaturas todas. Então, tudo que acontece dentro do hospital, né, todos os contratos, contratação de mão de obra, de empresa, tudo passa pela minha assinatura. Olha só, pessoal, a responsabilidade. Muita gente não sabe, mas como a presidente hoje assina pelo nosso hospital, né, Bom Jesus dos Passos, assim, o CPF dela é atrelado ao nosso CNPJ. Então, olha só a responsabilidade, sendo que é um hospital quase 100% SUS, não é verdade? Vou passar agora para o nosso diretor técnico e ele vai estar falando para a gente um pouquinho também da responsabilidade desse cargo. Então, a responsabilidade do diretor técnico é gerir principalmente a equipe médica, né? Ou seja, toda a equipe, todas as especialidades médicas é uma responsabilidade minha. Eu apresento para a nossa diretora administrativa e para a presidente os médicos que eu preciso ter no hospital e eu respondo perante isso no CRM, nosso Conselho Regional de Medicina. Então, eu preciso ter médicos onde eu confio, né, principalmente na técnica, porque eu estou assinando junto com qualquer médico. Qualquer conduta médica realizada dentro do hospital é como se eu estivesse assinando junto com ele, que eu concordo que ele faça aquilo.
Porque numa eventualidade, num erro médico ou numa imperícia, o diretor técnico também é responsabilizado, né? Então, isso vai ser me cobrado lá na frente. Então, eu preciso me certificar que o médico tem CRM, que ele tem a especialidade que ele diz que tem, que ele vai atender a população de acordo com o que a população precisa, né? O hospital, ele tem, qualquer hospital, nosso é um hospital geral, ele tem as clínicas básicas, essenciais, que a gente precisa apresentar perante ao CRM, aos órgãos do Ministério Público, né, ao CISREG, enfim, que a gente tem que ter as mínimas especialidades, como ortopedia, clínica médica, cirurgia geral, anestesia, nosso hospital tem maternidade, não tem que ter ginecologista. Então, eu sou responsável pela escala médica de todas essas clínicas básicas, e na eventualidade de faltar um médico, o diretor técnico tem que ir lá se apresentar. 24 horas por dia, o doutor Gabriel tem que estar à disposição do hospital. Por mais que eu não esteja, muitas vezes, isso é um questionamento, mas cadê o diretor técnico, né? O diretor técnico não aparece aqui no hospital. O diretor técnico, ele pode não estar dentro do hospital, eventualmente, apesar de eu estar bastante. Mas o diretor técnico precisa estar disponível para o hospital 24 horas por dia, todos os dias do ano. É que, na verdade, o doutor tem uma vida, né? O doutor Sim. come, dorme, né, Sim, doutor? exato. Ou o doutor não faz isso? Faço, tenho filho, tenho esposa, tenho viagens, enfim. E quando eu viajo, eu preciso deixar alguém responsável no meu lugar para cumprir essa função. Porque o hospital não pode simplesmente, por exemplo, o médico do pronto-socorro passou mal. E Vamos aí, fechar? vamos fechar o pronto-socorro? Não pode. Quem tem que se apresentar, isso já aconteceu algumas vezes, sou eu. Eu tenho que deixar minha família, meus afazeres e sair correndo. Já cancelei viagem, que eu estava indo para a viagem e o médico acabou quebrando a perna e eu tive que voltar para cobrir um plantão dele. Então, assim, a medicina, a gente não pode, pela nossa doença, deixar os outros pacientes na mão. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, o CRM exige a presença do diretor técnico, médico, responsável por toda a escala. É claro que antes da escala, tem os meus coordenadores médicos, que a gente vai estar em outros podcasts aqui apresentando também os coordenadores médicos, como o Dr. Maurício, da emergência, o Dr. Fernando, da cirurgia geral, o outro Dr. Maurício, ali da maternidade, enfim. Então, a gente tem os coordenadores também que me auxiliam nesse quadro, né? Mas a responsabilidade é muito grande. Como você brincou esses dias, um errinho do outro, eu perco o meu direito de exercer a medicina para o resto da minha vida. Olha só a responsabilidade. E muitas pessoas, já vou deixar a nossa diretora administrativa se apresentar aqui, mas muitas pessoas, elas pensam que assim, é diretor técnico, ganha um mega salário, né? E o cara não faz nada. E o cara só assina. Tô sendo franco pra vocês porque a maioria pensa dessa forma, né? E muitas vezes tu abdica da tua vida, porque tu tem que amar aquilo que tu faz, né? Eu sempre pergunto assim, pra ser médico tem que amar o que faz? Com certeza. Né? Porque muitas vezes tu já não tem mais o que oferecer e tu tem que continuar oferecendo, como tu falou agora. Doente a gente não pode ficar. Né? Então, assim, ó, a gente tá lidando com pessoas e às vezes as pessoas elas não entendem isso. Olha só a responsabilidade, né? E daí, né, perdeu o teu CRM, o que tu vai fazer na tua vida? Não sei fazer nada, não sei ser médico. Boa, nada. Boa. Vamos lá, Chay? Vamos lá. Qual a responsabilidade do teu cargo? Deixar o hospital todo funcionando para que o médico consiga fazer o serviço dele, o enfermeiro consiga fazer o serviço dele, para que não falte medicação, para que não falte alimentação, né? Para que todos os insumos, para que todo o funcionamento do hospital esteja adequado para entregar para a comunidade o que o paciente precisa. Sendo hoje administradora do hospital, quando tu chega na tua casa, 10 horas tu já tá na cama, tu dorme até o outro dia, o teu telefone nem toca? Quem dera. Não. Não funciona assim, Não. né? Às vezes são ligações 3 horas da manhã, não tem horário. Então, assim como o Dr. Gabriel, como a nossa presidente também, a gente fica 24 horas à disposição. Então, não importa se é final de semana, se é feriado, se é de madrugada. Qualquer situação, o pessoal vai acionar a gente vai ter que estar lá para estar resolvendo a situação. Então, é um trabalho em tempo integral. Tem que amar o que faz. Tem que amar. O que faz, é isso. Tem que amar. Mas eu quero começar conversando um pouquinho pra vocês. A gente sabe que o nosso hospital faz esse ano 170 anos. É história, né? É história. Eu quero perguntar pra vocês, eu vou jogar a pergunta na mesa, daí quem quiser falar pode falar, fica à vontade. 170 anos de história, né? Doutora Tati tá há quanto tempo? Nossa presidente. Eu tô no hospital há 13 anos. 13 anos. 10 anos. Faço 15 anos esse ano de hospital. Olha só. Patrimônio do hospital aqui já, né, gente? Então vamos lá. 170 anos de história. Quando vocês iniciaram, né? Tá 15, enfim. Como que era? Vamos lá no passado um pouquinho?
Então, quando eu cheguei no hospital, né, o Hospital de Laguna tinha muito pouca resolutividade, né? Eu cheguei como médica, né, emergencista, trabalhei em emergência por 12 anos da minha vida. E a gente tinha pouco acesso, né? Poucos exames. Presidente, quando a presidente fala assim, ó, médica emergencista, é pronto-socorro? Pronto-socorro. Deixar claro pro pessoal que está nos assistindo. Trabalhei em pronto-socorro por muitos anos mesmo, 12 anos. E esse ano eu fiz 15 anos de formada. Então, Tem história, hein? Tenho. E é um diferencial, e presidente médica. É? Isso é um grande diferencial, na verdade, inclusive por tanto eu quanto a doutora Tatiana termos participado da emergência do hospital. Porque a gente sentiu na pele o que a população mais precisava. E a gente sentiu na pele como médico tentar resolver uma situação e não conseguir por falta de recurso, por falta da gente ter a questão técnica. E aí o diretor técnico entra como isso. Uma das funções do diretor técnico é justamente garantir que o médico tenha exames para fazer. Então, por exemplo, um paciente chegava lá, quando eu e a Tati chegamos, não tinha tomografia no hospital, chegava com AVC. Socorro, Deus! Era só raio-x. Era só um raio-x, não tinha tomografia, não tinha ultrassom, né? Então, o que a gente fazia? Praticamente, eu digo que o hospital ele era um posto de saúde. Um posto de saúde gigantesco. E eu olhei para aquele hospital, eu olhava para aquele hospital e falava, gente, uma estrutura tão grande e tão pouco resolutiva, né? Então, o fato da gente ter participado por muitos anos, eu pelo menos uns 8, 10, de 8 a, tô com 10 anos no hospital, pelo menos 8 anos eu participei da emergência e muita gente que está assistindo me conhece pela emergência do hospital. A gente sentiu muito essa dor e quando a doutora Tatiana assumiu a presidência e me convidou para ser diretor técnico, eu vi a oportunidade da gente crescer nesse sentido. Na época eu já trabalhava no Hospital Conceição, que é um hospital referência, e eu queria trazer um pouquinho daquilo que a gente tem no Conceição para Laguna, porque tem capacidade para isso. A gente pode oferecer num hospital de média complexidade, que é o nosso hospital, muitas resoluções. E transferir o que é alta complexidade, a gente transferir para o Hospital Conceição, ou para o Hospital São José, enfim, para onde for a referência necessária. Mas Laguna tem, hoje, eu digo que tem plena capacidade de atender a média complexidade. Nessa época, todos os pacientes, né, que eram de média, muitos precisavam ser transferidos. E aí, até a relação com os demais hospitais não era uma relação muito positiva. Não, era muito ruim. Porque todo mundo falava, pô, eles são média e não conseguem nem resolver o que é de média, tem que mandar para nós. Grave, hein? Nós tínhamos muita dificuldade de transferência, isso gerava um desconforto enorme entre os colegas, né? A gente não tinha muitas possibilidades de resolver o problema. Hoje é muito diferente, né? Hoje a gente consegue resolver mais de 90% dos pacientes que nos procuram na emergência. Resolve no hospital. A gente tem internação, a gente tem UTI, né? Temos equipe de ortopedia. Antigamente era apenas um ortopedista que fazia ambulatório, então não se tinha cirurgia de ortopedia no Hospital de Laguna. Então todo paciente de Laguna que precisasse de uma cirurgia ortopédica tinha que ser transferido. Então às vezes esse paciente ficava 10, 15, 20 dias esperando uma transferência, atrasava o tratamento. Então tudo isso, como o Dr. Gabriel falou, a gente passou na pele na emergência, né? Eu estive na emergência do Hospital de Laguna por muitos anos. Né? É um baita Porque diferencial. Lá... É diferente de eu falar para o administrador uma situação que acontece, porque eu ouvi falar, mas eu vivi isso na pele. Então eu sei, né, quando a gente trouxe a ortopedia, uma ortopedia resolutiva que a gente tem hoje, eu tenho o maior orgulho da equipe do Dr. Eduardo, porque lá na época, é o que a Tati acabou de comentar, a gente ficava com um paciente na emergência 5 a 10 dias aguardando uma fratura de fêmur, um paciente idoso, que a gente sabe que quanto mais a gente posterga esse tratamento, o risco de óbito dele, fratura não mata, ninguém mata, infelizmente mata. E isso era recorrente em Laguna, infelizmente. Então e isso era uma responsabilidade do Hospital de Média Complexidade que não conseguia ser resolvida e que hoje a gente consegue resolver. Acho que o diferencial da diretoria, né, da composição da diretoria do Hospital Bom Jesus dos Passos hoje é o quê? É que todos nós estivemos em outros setores, né? Eu comecei lá como auxiliar de faturamento, passei por até TI, já fui no hospital. Eu já fiz de tudo um pouquinho. Um pouquinho de tudo. Então, assim, a gente presenciava, a gente via, a gente enxergava a dificuldade. Eu fui auxiliar administrativo e eu ajudava na época em que eles estavam atendendo o paciente na nossa porta de entrada, eu auxiliava na parte administrativa para tentar resolver. Então, a gente sabe do que funciona, de
das dificuldades lá embaixo e o que a gente precisa buscar agora que a gente está nesse cargo que a gente está ocupando hoje, né? Eu como diretor administrativo, o Gabriel diretor técnico, a Tati presidente. Então, a gente consegue ter a ideia do todo, de como que é o funcionamento real. Isso é legal. Isso Pra é gente legal. conseguir atuar exatamente no que é necessário, apesar, né, das dificuldades Sim, que tem, com a gente certeza. consegue seguir. Então, acho que esse é um diferencial E eu lembro que de a uma gente tem. situação onde a Chay, na época, era do faturamento e o médico da emergência. E só tinha um médico da emergência do Sol de Laguna na época, em tempo integral. E a Chay me cobrando que eu usasse o sistema. E eu falava, Chay, não tem como usar o sistema com um médico só aqui, porque o sistema é mais moroso. É melhor para o hospital como administrativo, mas para o médico e para o paciente vai demorar mais. Ou ele vai no sistema ou ele atende. É. Aí eu ficava lá na mão e eu brigava com ela, não vou fazer, porque eu tenho cheio de gente lá fora. Tem que fazer. Aí hoje, a gente tendo essa visão macro, que precisa do sistema, e hoje o hospital é todo informatizado, mas a gente, para ter isso, a gente precisou contratar mais um médico para dar demanda, para dar Conseguir atenção. Ampliar a porta pra gente conseguir fazer com as duas coisas, porque o sistema é importante, atender o paciente é importante, então a gente tem que resolver as duas situações. Como que a gente vai fazer? Hoje a gente tem 2 médicos na nossa emergência, que dá a possibilidade de a gente resolver as duas situações. Até é bom pegar o teu gancho, o Chay, que assim, a questão de documentação, quando a gente fala, é que se o hospital não preencher, né, doutora, essa documentação, o hospital não recebe. Não. Não recebe. E eu já vou trazer um assunto polêmico aqui. O hospital já não recebe, recebe, preenchendo, imagina se não preencher. Né? Eu já vou trazer algo polêmico aqui. Eu sempre digo que, assim, gente, o SUS, tá? Eu gosto muito do SUS, sabe? Se a gente levar lá para os Estados Unidos e tal, é outra situação, né? Mas, assim, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho referente que a comunidade, às vezes, ela não entende, né? E eu vou trazer uma dor aqui que a gente conhece muito. Assim, vamos falar do pronto-socorro, diretor? Vamos lá. A gente pensa assim, o nosso pronto-socorro tá lá, aberto 24 horas, às vezes o médico tá lá no celular, tá no Tinder, tá lá no Tigrinho, e tal, e tal, e tal, não quer atender, muitas vezes tá no celular falando com outro profissional, às vezes falando com o diretor técnico, nosso médico lá do pronto-socorro, né? Chega lá, reclama porque não tem uma água para tomar, né? Reclama porque espera, reclama porque às vezes a higienização não deu conta, e a gente sabe, tá calor, né? Vamos falar um pouquinho de valores? Para a comunidade entender que, assim, gente, quanto que o SUS repassa? Claro que o hospital, ele tem outros convênios, né? Enfim, que a gente não vai estar abrindo tudo aqui, até porque não dá tempo. Mas vamos falar especificamente do SUS, né? Como é que funciona hoje? Como é que o SUS paga o hospital? Quanto que ele paga uma consulta? R$10. R$10. Na emergência. R$10. Na O que, que se faz com R$10? Mas piora, Fê. Um curativo é zerado na tabela. E assim, é R$10, Fernanda, para qualquer procedimento que acontecer na emergência. É tudo. Mas assim, Se esse paciente entrar, fizer um eletrocardiograma, fizer exames, fizer isso, fizer aquilo, passou por avaliação de 500 profissionais, ele não está internado ainda, ele está na emergência. Ele vai receber, o hospital vai receber R$10. Isso não cobre nada. E é R$10 Não assim, cobre- Assim, mandou, recebeu? a medicação Não, tá né? 63 ou 68 centavos. Agora Eu acho que vale a gente pode gastar explicar R$100, um pouquinho essa questão de como que o SUS paga a produtividade. É. Né? Acho que Até é porque, importante assim, falar ó, sobre isso. A produtividade, como que funciona hoje, né? Uhum. É pacote fechado, é um pré-fixado. O O que, eles que é a produtividade? Produtividade é o que eles pagam pelo que a gente apresenta de produção, que é o que a gente, quanto que a gente lançou de consulta, quanto que lançou de exame, quanto que lançou de medicação, através dos códigos da tabela. Então, a gente pega o prontuário médico, tudo que foi feito, a gente verifica códigos da tabela SUS, o que não tem código a gente já perde, né? E aí é lançado isso dentro de um sistema. Nosso faturamento faz todo esse compilado, lança no sistema, vai para a Secretaria de Saúde e vai para o Ministério da Saúde. Através disso, eles fazem uma série histórica. Eles vão pegar, vão pegar o ano de 2024. De janeiro a dezembro, teve uma média de valor de produção de 46 mil. Aí vai ser esse valor que vai ser recebido. Mas já passou quanto tempo isso aí? Só que essa última revisão é lá de 2019. Então, não hoje... teve revisão depois não de teve. 2019. Então, assim, hoje o hospital apresenta uma média de R$92 mil pela emergência e recebe 46. Quem é que paga o restante? Ninguém. Uhum. E piora quando a gente fala em internação. Piora muito. Mas quando tu fala assim, ó, que tu passou papá toda a documentação lá e tal, o quê? Todo esse caminho que percorreu o quê? Uns 30 dias pra gente receber?
O valor do SUS, É. ele é fixado. Então, Então, é um vai valor vir que tu recebe todos os Todos meses. os meses. Só que tu não recebe pelo que tu produz. Tu recebe, recebe pelo por que essa tu avaliação. produziu. Exato. Entende? É o Uma que... média de produção do passado. Então, essa reavaliação ela foi feita em 2019 e depois nunca mais. Então, o Hospital de Laguna de 2019 para 2025, ele cresceu muito. A gente implantou uma UTI, a gente aumentou cirurgia, a gente aumentou atendimento, aumentou internação. Então, hoje o Hospital de Laguna produz 340 mil, mais ou menos, Isso. e recebe 58 mil. Então, como que a gente vai conseguir dar a volta financeiramente e conseguir conquistar esse hospital equilibrado financeiramente dessa forma? Não, Fica muito E lembrando difícil. que a gente está falando em tabela SUS, É, que esse faz mais valor, de 20 anos que não é atualizada. Então, assim, esse déficit é ainda em cima da tabela SUS, Uhum, onde se uhum. paga R$10 na consulta médica. Esse valor que nós estamos Né? dizendo de 300 Não é e nem poucos mil, o custo real, não né? é nem o custo real. O é custo tu real fala- seria muito valor maior. da Baseado tabela na tabela SUS. SUS. Claro que o hospital tem outros convênios, tem um convênio com a prefeitura, tem um convênio com o governo estadual, mas a situação do hospital, e não é só o hospital daqui de Laguna, né? O Hospital Bom Jesus, é uma prerrogativa dos hospitais filantrópicos Concordo, no nosso presidente. país, né? Não é algo que só a gente sofre aqui. O hospital filantrópico no Brasil está sempre na corda bamba por conta disso. Normalmente os hospitais filantrópicos atendem uma percentagem do SUS muito alta e o pagamento do SUS funciona dessa forma, de forma defasada e de forma pré-fixada. Então, primeiro o hospital tem que apresentar a produção, mostrar que está fazendo e aí fazer volume para depois, e aí isso é algo que não é assim, eu produzi mais, eu vou lá no Ministério da Saúde, bato lá e peço. Não, isso passa por várias instâncias até acontecer, porque eles não podem fazer a reavaliação só do nosso hospital, eles fazem estadual. Então, é muito fora da nossa alçada, a gente tem que ficar esperando. E assim, né? ó, o que a gente recebe hoje ali desses 58 mil pré-fixado, que é do que vai no arquivo de produção para o Ministério, se tu for fazer ele da última revisão, que desde 2023 foi solicitado pelo governo estadual essa revisão para o Ministério, então é algo que está rodando, Uhum. já teve uma diferença enorme de 58 para 328. Por quê? Porque a gente tem uma UTI hoje, 10 leitos, a gente tem uma psiquiatria que tá com os leitos sempre, né, com ocupação máxima. Eu vou jogar agora pra ele aqui. Vou jogar a pergunta pra ele. Se a gente ficar com um paciente lá na UTI... Gente, assim, eu sou leiga, né? Uhum. Então, eu tô com 2 médicos aqui, né? Se a gente ficar com um paciente lá 30 dias, medicação, precisando de oxigênio e tal, um chutão assim, diretor, quanto por dia? R$1.500. No mínimo. No mínimo. Quebrei uma banca, presidente. Uhum. E aí, É R$1.500 por dia por cada paciente. Lembrando que nós temos 10 leitos na UTI. Então imagina quanto que essa UTI custa mensalmente. não, e cabe dizer, eu acho que, Gabriel, cabe a gente lembrar que, assim, ó, a média de custo de um paciente que tem algum tipo de infecção dentro de uma UTI, ele chega, às vezes, até 58 mil reais por paciente durante a estadia. Uhum. É? Porque se usam antibióticos de largo espectro, Dependendo né? do diagnóstico, né? Então, pegando na Por parte exemplo, diálise. administrativa. Né? A gente tem diálise no Hospital de Laguna, é uma obrigatoriedade da UTI fazer isso. Os materiais para fazer diálise é caríssimos. Né? O especialista, o nefrologista que nos acompanha é um profissional caro, super especializado, que a gente tem dificuldade até de conseguir ele na região. Então, as pessoas acham que é só... É médico também. É médico, tem que ser médico, claro. Nefrologista. Nefrologista. Eu tenho médico nefrologista, eu tenho médico intensivista como diretor técnico também da UTI, o Dr. Sauli, né? Eu tenho médico coordenador da UTI, e aí, abaixo de tudo isso, eu ainda tenho médico intensivista da ponta, né? Que é o plantonista. Então, o funcionamento de uma UTI é muito complexo. As pessoas acham assim, por que não abre mais leitos de UTI? Porque é muito caro. E vou dizer pra vocês que assim, ó, a gente que já tem aí uma estrada aí percorrendo em alguns hospitais, muitos correm de ter UTI, tá? Eles não querem ter UTI, tá? Por virtude do gasto e tal. Mas pegando o teu gancho, diretor, muita gente acha que assim, ó, se formou médico, vou lá pra UTI agora. Né? Não precisa se especializar e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Inclusive, essa é a função do diretor técnico. Eu preciso ter Para estar dentro da UTI, existem alguns critérios que o Ministério da Saúde exige.
né, como capacitação, né, que é feito pela Associação Brasileira de Medicina Intensiva, né, existem alguns cursos específicos que o médico que está lá, mesmo como plantonista, ele até pode ser clínico geral, mas ele tem que ter os cursos da MIB, que a gente chama, né, que é a Associação Brasileira de Medicina Intensiva, para estar lá dentro. Então, a minha função como diretor técnico é estar checando se esses médicos fazem os cursos, né, se eles estão aptos, se eles estão lá. E a nossa UTI, eu tenho o maior orgulho de dizer que os médicos que estão lá são extremamente capacitados, tanto que nós fomos acompanhados pelo PROAD SUS, ali no pós-pandemia, e a nossa UTI ficou a UTI mais bem qualificada dentro do programa. É um motivo de muito orgulho. O pessoal veio de São Paulo para cá, para nos elogiar, para fazer o encerramento do programa, e a gente ficou muito bem qualificado. Dr. Pedro, que é o nosso coordenador, Conheci, estava lá né, ele tem o maior orgulho, ele conta isso para todo mundo, e é realmente um motivo de Vamos muito gravar com orgulho. ele para ele contar para nós. Com certeza. E é um motivo de muito orgulho para nós. A nossa UTI é uma referência na região em atendimento. Faz um agradecimento aí para nossa UTI. Então, pessoal da UTI, né, a gente sabe que a nossa UTI ela é uma referência em atendimento para toda a região, uma referência em qualidade do atendimento, em todos os índices que são medidos pelo Ministério da Saúde. A nossa UTI está super bem qualificada, super bem elogiada, a ponto de, lá no programa PROAD SUS, a gente ter recebido toda a equipe aqui para nos elogiar e ver de perto o nosso trabalho, uma UTI tão jovem, que começou ali na pandemia, mas que continuou e vai continuar por muitos anos, se Deus quiser, salvando muitas vidas. É isso aí, porque muitas pessoas às vezes pensam assim, quando fala UTI, pensa que é o fim, né? Não, Não é o fim, né, doutor? Não, a nossa UTI, inclusive, existe alguns índices de mortalidade dentro de uma UTI. Existe uma média nacional. Eu não vou me recordar, se você recorda a média agora? Não, Eu não vou me recordar agora a média nacional, mas a nossa UTI está muito abaixo da média nacional em relação à mortalidade. Os nossos pacientes, por mais graves que estejam, saem melhor da nossa UTI do que comparado com todo o Brasil. Olha só, hein? Mandar um abraço lá pro pessoal da nossa UTI, mas lá pros outros departamentos também, né? Diretora administrativa, Com né? certeza. Todo mundo lá que faz parte dessa grande família, porque o hospital, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. É uma engrenagem, né? Eu sempre digo isso, né? É uma equipe, né? É uma equipe. Um setor sempre depende do outro e todo mundo trabalhando em conjunto, a gente chega no nosso objetivo. Exatamente. Mas eu quero perguntar pra vocês, quando a gente fala em números, se vocês não quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Vamos dar um chutão pro alto? Quanto hoje que custa pra manter o nosso hospital com a porta aberta? 2.300.000 mês. 2.300.000. 2.300.000. Quanto a gente arrecada? Abrir a conta? Eu gostaria de perguntar, Claro, se vocês me claro. permitem. Quanto que o hospital arrecada entre SUS, outros convênios, total, né? enfim, o total? Uma média que a gente arrecada, e aí isso já entra aquele pouquinho de particular e convênio que a gente tem, Que eu vou falar aqui. né? Uhum. A gente arrecada 1.900.000, em média. Custa 2.300, entra 1.900. E esse pouquinho que falta? E esse pouquinho que falta? É, Esse pouquinho que falta, que é o difícil, né? que é o difícil. Que É a é o dificuldade de todos os meses, né? Então, é o que a gente vai buscar. Então, assim, o hospital tem algumas dívidas, tem. A gente tem um profissional que está trabalhando lá, porque acredita, temos esse profissional lá. Por quê? Porque a gente sabe que um atraso, outro atraso. Então, assim, é uma dança difícil pra gente conseguir manter o hospital funcionando. E hoje a gente só mantém o hospital funcionando porque a gente tem a equipe que a gente tem lá. E tu sabes, diretora administrativa, que algo que eu percebi, né? A gente é parceiro, né? E foi algo que nos emociona muito, a parceria que se tem, né? A gente fez uma reunião com os nossos médicos, né? O nosso diretor também estava. E a paixão que se tem, né? Porque muitas vezes não se paga em dia, né, presidente? Muitas vezes. Não se paga em dia, porque qual a nossa prioridade? A nossa prioridade é o nosso paciente, o nosso familiar, o nosso colaborador, os médicos, né? Uhum. Então, assim, a prioridade é cuidar. Então, essa prioridade é o medicamento, é a comida lá para nossa copa, que tem que comprar, que hoje a comida ela é uma fortuna, né? Então, assim, e às vezes as pessoas elas não entendem isso. E é algo que a gente quer falar um pouquinho aqui também para a comunidade em geral, porque hoje o hospital não atende somente Laguna, né? Sim. Que assim, às vezes espera um pouquinho lá no pronto-socorro, mas é porque tá tendo uma intercorrência lá dentro. Ou muitas vezes, né, que acontece, não só no nosso hospital de Laguna, mas nos outros também, que muitas vezes
tá atendendo o paciente, né, doutor, passou mal ali, já vem o outro do outro consultório para ajudar também, chegou uma ambulância e tal, e tal, e tal. E muitas vezes, eu sempre digo isso e gosto de frisar bem, aquele que sempre reclama é o que recebe a classificação verde. Esse é o que sempre reclama. Então, eu deixo a pergunta no ar aqui. Foi lá utilizar o serviço do Hospital Bom Jesus dos Passos, recebeu a classificação verde. Eu pergunto agora, vai esperar um pouquinho lá. Mas se de repente tá lá reclamando e tal, e tal, e tal, chega uma ambulância com uma criança afogada. Poderia ser o teu filho, não poderia? Qual a prioridade? Eu sempre digo isso. Uhum. Então, assim, a gente não mensura dor, porque, né, eu não posso dizer que a minha dor é maior do que a tua. Mas, assim, nós hoje temos um enfermeiro com nível superior que faz a classificação. Não sou eu, porque eu não tenho formação na área. O doutor, para se formar, levou quantos anos, doutor? Na faculdade, 6 anos. Doutora? 6 anos de medicina, mais todos os anos de especialização. Então assim, a grande questão hoje é a classificação quando recebe a fita verde, né? E um grande detalhe que eu já gostaria de abrir aqui, que muitas pessoas já nos procuraram na ouvidoria, que é um canal novinho aí, mas já chegou, mas muitos elogios, tá? Obrigada ao pessoal que está nos elogiando, compartilhando lá o nosso conteúdo, perguntando por que quando chega uma ambulância, passa direto. Parou a ambulância, a pessoa desce, muitas vezes até caminhando, e entra no pronto-socorro. E aquele que está lá esperando não entrou ainda. E que isso é um protocolo, né, Fê? A ambulância, ela tem prioridade no atendimento. Significa que o paciente que chegou de ambulância vai ser atendido primeiro que quem está lá fora? A gente precisa saber, primeiro, o que trouxe esse paciente ao hospital. Então, ele chegou de ambulância, ele vai passar para a triagem. Então, ele entra, passa pela triagem. Se na triagem for averiguado que ele é um paciente classificado como verde, ele vai aguardar numa sala interna, que a gente tem lá dentro do hospital, né? Uma sala. Já. Isso, e aí esse paciente fica aguardando e ele entra na fila, né? Então, não é um paciente que vai passar na frente dos outros. Pode ser que visualmente dê essa impressão, porque nós temos apenas uma porta, né? Todo mundo entra pela mesma porta no hospital, isso é uma questão de estrutura. Né, nós até temos um projeto para ampliação e modernização da nossa emergência, que nós estamos correndo atrás, né, Chay, de recurso, para que a gente possa, né, trazer uma nova emergência para a comunidade, mas hoje a estrutura que nós temos tem apenas uma porta. Então, quando a ambulância chega, eu não posso pedir para a pessoa esperar lá fora sem saber o que está acontecendo, né? E a gente também precisa liberar o pessoal da ambulância para voltar para o seu trabalho. Então, muitas vezes é o SAMU, o bombeiro. Então, esse pessoal traz o paciente e ele vai passar pela triagem. Claro, se é um caso de uma urgência, chega um paciente parado, um afogamento, aí sim ele vai direto para a sala vermelha, né? Isso fora de cogitação. Mas no caso de o paciente chegou andando, né? E parece que está visualmente bem, esse paciente vai passar por uma triagem antes, ele não vai passar na frente dos outros, né? E acho que cabe a gente deixar claro também que a gente tem implantado no hospital o protocolo catarinense de acolhimento e classificação de risco. Não foi vocês que inventaram? Não, ninguém criou lá da nossa cabeça como que vai ser feita essa classificação. Muita gente acha, tá? Não. A gente tem um protocolo, né? Teve a equipe do estado, inclusive, treinando. Todo enfermeiro que faz a classificação de risco, ele obrigatoriamente passa por um curso com o estado. Então, assim, todos os enfermeiros que fazem a classificação, eles foram treinados para aquela finalidade e trabalham num sistema que é interligado ao sistema do estado. Então, não tem como dizer que a classificação está sendo feita de uma forma inadequada, porque se segue um protocolo, né, que está sendo implantado, e eu acredito que quase que 100% dos hospitais no estado já estejam utilizando do mesmo protocolo. Para as pessoas entenderem o que é protocolo, é importante falar, porque sempre a dor de um é maior do que a outra. A do outro, mas eu tô com tanta dor aqui, e a outra entrou andando e foi na frente, foi amarela, e a minha foi verde. Existe uma pontuação por cada situação que o paciente está passando. O enfermeiro vai fazer perguntas, questionamentos que são previamente determinados, ele não está inventando da cabeça dele. Agora, naquele momento ali, ele pensou que tem que ele perguntar isso. Ele vai preencher e o sistema vai dar a cor pro paciente. Entendeu? Então, acontece dessa forma. Então, não adianta brigar com o enfermeiro. Mas como que você me deu verde? Não foi o enfermeiro que deu. O enfermeiro só fez as perguntas, interpretou o teu resultado e colocou no sistema. Ele é só um meio, né, ali. Então, quando a gente faz isso, a gente está seguindo uma diretriz que a do Estado, com certeza, seguiu diretrizes internacionais para que a gente, e foi até
uma benfeitoria do Estado para otimizar os hospitais e deixar todos iguais, né? Porque assim os pacientes também aprendem, se educam que um paciente verde muitas vezes não deveria nem estar na emergência. As portas das unidades básicas de saúde deveriam estar abertas para esses pacientes. E o Hospital de Laguna hoje, a gente atende 80% de paciente verde, que deveria estar na rede básica de saúde. E aí o paciente, muitas vezes, foi educado aí direto na porta da emergência, quando ele deveria ter ido primeiro marcar a tua consulta no posto, aguardar, fazer os exames. E às vezes ele acha que isso vai ser bom para ele, mas não vai. Por quê? Porque ele não vai ter segmento. Ele vai lá, tá com dor de cabeça. O médico vai receitar um remédio para dor de cabeça e tal, mas ele não, o médico na emergência não tem obrigação de investigar essa dor de cabeça. E aí? É isso que eles não entendem. E depois? Ou chega lá e diz assim, doutor, eu tô há 6 meses com uma dor no joelho. Isso Acontece muito. Isso acaba onerando o hospital, não sendo um bom tratamento e acompanhamento para o paciente e acaba trazendo um atendimento que não deveria estar dentro da emergência, deveria estar no posto de saúde. O paciente sai dali muitas vezes descontente porque queria um exame, porque queria, né, trazer às vezes um exame para aquele médico olhar, mas a emergência não é esse lugar, né? A emergência não é lugar para acompanhamento de doença, né? E a minha recomendação, inclusive, às vezes os pacientes ficam bravos com o médico. E eu quero dizer que não fiquem bravos com o médico. Podem ficar bravos com o diretor técnico. É uma recomendação do diretor técnico que não peçam exames ambulatoriais. Por exemplo, você vai na emergência, o médico não vai pedir um ultrassom para ver depois. Quem tem que ver e fazer esse acompanhamento é o mesmo médico, é o teu médico da família, que deve te acompanhar por toda uma vida. E aí você vai ter uma resolutividade do seu quadro. Quando você vai na emergência com uma dor no joelho de 6 meses e você pede para o médico solicitar um ultrassom, esse mesmo médico não vai ver esse ultrassom. E quem vai resolver o teu caso? Outro médico que nem sabe da tua história. E aí isso vai se jogando para frente, daqui a pouco você tem um problema que não tem mais resolução. Então é por isso que o diretor técnico proibiu a assistência de média complexidade a longo prazo, pedir exames para ver depois, que era uma rotina que se fazia antes, né? Renovar a receita na emergência, o médico da emergência não pode renovar a receita, porque ele não conhece o teu quadro, ele não te acompanha. Ah, mas que maldade, eu demorei 4 horas para ser atendido e não vai renovar a minha receita? Infelizmente, não. Acredito que isso é uma questão cultural, Fê, sabe? É uma questão cultural e o município vem de muito tempo, né, que as unidades não estavam entregando o que deveriam entregar. Mas te confesso que a gente está bem esperançosos. Com certeza. A gente teve uma reunião super positiva com o nosso secretário de saúde atual, né, com o prefeito também. Então, assim, a gente está entrando em uma nova era enquanto hospital e acredito que enquanto município também. Sim. Então, a gente está fazendo diversos trabalhos e reuniões com eles. A gente está em parceria para quê? Para buscar essa referência e contra-referência para que o hospital faça o que realmente precise e que lá na unidade o paciente tenha o que precisa. Então, como o paciente está acostumado que antes não tinha, né, a gente está nessa expectativa e nessa esperança e acreditamos que agora a gente vai conseguir alinhar o que o município vai entregar às unidades da forma como deveria para a comunidade e isso vai desafogar esses casos de ficha verde que o Dr. Gabriel comentou. Né? Então, é um trabalho em conjunto para a saúde do município. Sim. E a gente entende como muito proveitosa, né, essas reuniões que a gente está tendo, porque enquanto na ponta, né, o hospital, a gente recebe esses pacientes, a gente entende que se hospital e município trabalham, e aí aqui eu falo da Secretaria de Saúde, né, trabalham em conjunto, pensando no melhor para a população, a gente vai ter uma saúde integrada, que eu acho que isso é o sonho de qualquer município, né, no nosso país, a gente ter um paciente que é acompanhado da atenção básica até porventura, uma internação que ele tenha que ter. O médico do hospital consegue conversar com a unidade básica, esse paciente vai ter o cuidado alinhado e por bastante tempo. Então, isso traz para o paciente mais saúde, mais resolução dos seus problemas, né? E aí eu já gostaria de puxar esse gancho e agradecer ao nosso prefeito, né? Trazer aqui, em nome do nosso hospital, dar as boas-vindas. A gente sabe que vocês acabaram de assumir, mas o hospital é parceiro para que a gente possa transformar a saúde da nossa cidade. Nós vamos falar já em parceria, elas já deram aqui o spoiler aqui das nossas reuniões e tal, mas eu gostaria de pegar o teu gancho, doutor. Vamos lá. O doutor falou da questão de exames, né? Isso a gente fala da dor no joelho há 6 meses. Vou fazer uma pergunta que eu acho que o pessoal está em casa se coçando, né?
Como é que funciona se chega um paciente com uma suspeita de um cálculo renal? Certo. Vou fazer uma pergunta, eu estou lá no final, tá, doutor? Tá. O nosso hospital, ele faz os exames hoje que de fato é necessário ou existe uma certa não faz exame? Não existe essa não faz exames, tá? Existe faz exames necessários para aquele caso de urgência e emergência. A nossa função na porta é urgência e emergência. Eu preciso salvar vidas. Eu não posso deixar meu paciente morrer. Eu não posso deixar meu paciente complicar. Esses exames jamais é restringido para os nossos médicos. Tomografia, ultrassom, exames de laboratório, todos. Inclusive, a gente aumentou muito o leque de exames que o hospital tinha. Então, o paciente com cólica renal que chegar lá e tiver... Vai ser feito, lógico, uma triagem, um raciocínio clínico. Vai ser pedido exames laboratoriais primeiro. Se tiver uma alteração da função renal, os médicos sabem que o protocolo é pedir uma tomografia. A tomografia apareceu uma alteração ali, está obstruindo o ureter, esse paciente precisa imediatamente ser transferido para uma cirurgia de alta complexidade. Então, tudo isso os nossos médicos têm de aparato para poder fazer. Ó, viu? Você que estava em casa com dúvida, respondeu aqui. Isso é só para deixar claro, né? Não é só a cólica renal, é todo paciente que tiver alguma urgência, né? O hospital, a emergência do hospital se destina a atender essas urgências. Então, pode procurar sem medo a emergência do hospital, que nós estamos muito bem equipados para atender qualquer paciente. Vamos falar um pouquinho das parcerias? Vamos. Né? A gente falou um pouquinho aqui já da questão do SUS, questão de quanto o hospital tem que investir, quanto que a conta fica faltando ali, né, os números, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho das parcerias. Quão importante é a parceria do nosso hospital com a prefeitura da cidade? Eu acho assim, eu que estou até da gestão anterior, eu já no finalzinho já era diretor técnico também, eu participei então de 3 gestões municipais já. E pela primeira vez eu estou vendo que a prefeitura não vê o hospital como um concorrente do serviço de saúde. Não é quem faz mais e quem faz melhor. Não é ou o hospital faz melhor que a prefeitura faz melhor. Não, é um conjunto. Então, desde que o Preto assumiu, a gente vem tendo essa conversa, a gente quer melhorar para todos. Então, a gente melhora o hospital no serviço de urgência e emergência para atender com mais qualidade o nosso paciente ali na urgência. Ele melhora os postos de saúde onde cabe a atenção básica e a gente é um todo. Não é concorrente. Não é um querer ser melhor do que o outro, porque é tudo uma coisa só. Né? O hospital, ele é da população, ele é da sociedade como um todo, não é um ente particular. Há 15 anos, né? Esse ano faz 15 anos que eu tô no hospital e eu participei já, vou citar aqui o Conselho de Saúde, né? Tipo, eu faço parte do conselho há bastante tempo também e aí acompanhei várias gestões, mesmo não estando como diretora administrativa, né? Administradora do hospital. E o que eu observo hoje, essa parceria que a gente está conseguindo ter, esse diálogo, essa conversa e essa união é a primeira vez em todos esses anos. E é algo bem importante porque assim, o hospital ele não tem dono. O hospital ele não é somente, né, de Laguna, né? Porque a gente atende pessoas de Tubarão, enfim, até porque nós somos referência em psiquiatria, né? Isso. E hoje tanto a Morel quanto a REC, né? Isso. Então, assim, quando a gente fala de prefeitura, do poder público, porque tudo na vida é política, eu sempre digo isso, né? Então, nós temos que ter o olhar pessoas. E quando a gente fala de SUS, são pessoas que de fato necessitam, né, do nosso trabalho. Então, quando se coloca essa questão de lado e diz assim, ei, eu vou olhar para ti, porque eu sei que tu precisa, para ti, porque tu precisa, porque na hora de votar lá na urna, né, vai o cadeirante, vai aquele que usa muleta, vai aquele, na verdade, não precisa do voto. Então, assim, de ter esse olhar, eu quero aqui já deixar um grande abraço, né, ao nosso secretário de saúde, o nosso secretário de assistência social, que nós vamos conversar semana que vem de novo, né? Ao nosso prefeito, Preto, né? Mandar um grande abraço para ele também e colocar o hospital à disposição, porque nós somos parceiros, né? Sem dúvidas. Porque o hospital, ele olha para pessoas, né? Porque tu tem que ter alimentação, né, presidente? Eu sempre digo que o hospital, ele é feito de pessoas para pessoas. Né? Então, enquanto a gente antes era visto como um concorrente na saúde municipal, ao passo que a gente acaba hoje sendo parceiro, a gente é uma receita para dar certo, né? Porque nós já trabalhamos para isso. Só que a gente está inserido num município que é gestão plena. Então, para tudo que a gente quiser implantar, melhorar, e aí eu estou falando no âmbito do SUS, né? A gente precisa da parceria da prefeitura. Então, entendendo que a prefeitura hoje é parceira, eu só vejo o hospital crescendo, melhorando e entregando uma saúde de muito mais qualidade para a população.
É isso mesmo. Eu acho que é parceria, né? Até porque, quantos atendimentos a gente faz mês? Mais de 5 mil. Mais de 5 mil só na emergência, uma média de 3 mil atendimentos. Só na Bastante, emergência. é Daí a bastante, gente bota é aí mais quase 2 mil de ambulatorial, né? Que daí entra a parte de exames. Ambulatorial, tem Consultas em internação. especialização, mais as internações. Passa mais de 5 5 mil. Mais de 5 mil. Olha só. Vamos falar um pouquinho do nosso particular? Vamos. Quais são os serviços que a gente oferece? No particular, No hoje, particular. nós temos 10 leitos de psiquiatria particular e convênios. Temos também 10 leitos, uma ala específica, que é a nossa ala Novos Olhares, né? Que ela é também destinada para os pacientes particulares e convênios. E aí a gente tem todos os exames, né? Atendimentos de cirurgias, temos um centro cirúrgico novinho. Olha só. Nós atendemos na emergência também, particular e convênio, né? Pela mesma porta, usando a mesma estrutura, mas a gente também entende que se a população quer ajudar, né? Às vezes tem um plano de saúde, consegue usar o seu plano no hospital, isso ajuda, né? No mês do hospital. Então a gente escuta muito que a população vai a Tubarão, né? Usar outros serviços de saúde com os seus convênios, acaba deixando esse recurso em Tubarão, né? Então eu entendo que se quer que o Hospital de Laguna cresça, a comunidade precisa vir junto nisso, né? Fazer parte da nossa família. Fazer Exatamente, parte da fazer nossa parte da nossa família. família. E eu sempre digo que assim, ó, independente se tu tem convênio, plano, enfim, né? Quando acontece uma emergência, né? Caiu o filho lá na piscina, né? A gente tá falando aqui, era verão, né? Caiu lá na piscina. Chama o SAMU, o corpo de bombeiro. Ele vai lá, qual hospital que ele vai trazer? Ele vai trazer no teu aqui, talvez lá da Unimed? Não, ele vai trazer do nosso Laguna. Exatamente. Né? Depois acontece os trâmites ali dentro, mas naquele primeiro momento é o nosso hospital, né? O Bom Jesus dos Passos que vai acolher. Então, ajudar de fato o hospital. Nós temos um projeto através da energia, né, presidente? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Tá. É um projeto que todas as pessoas em Laguna podem colaborar na conta de luz, então precisa entrar em contato com a Celesc. Nós temos também um pessoal que faz as ligações, né, solicitando, mas quem porventura não foi abordado nessas ligações, quiser ir se dirigir à Celesc, pode autorizar o desconto em conta da energia, né, da luz, o valor que quiser, né, a partir de R$5, se eu não me engano, né, Chay? A pessoa que vai dizer o quanto, né? E todos os meses é descontado na energia e a Celesc repassa esse valor para o hospital. Então, é um valor que nos ajuda. Hoje a gente arrecada em torno de 18 mil. Quando nós assumimos era em torno de 4, 5 mil, então já teve um aumento. A gente entende isso como sendo um retorno da sociedade, da comunidade, entendendo que o hospital está melhorando, né? Mas eu também entendo que juntos podemos fazer muito mais. Então, para o Hospital de Laguna crescer, é importante ter o apoio público, com certeza, mas para nós é imprescindível ter o apoio da comunidade também. Então, gente, eu vou deixar aqui, pegando o gancho da nossa presidente, eu vou deixar o número aqui, ó, da ouvidoria do hospital, tá? Quer saber como que faz para fazer essa doação, qual a documentação que precisa, o valor que quer doar, entre em contato aqui que a gente vai estar encaminhando vocês lá para o nosso departamento que faz esse trabalho, né? Quer fazer a sua parte, o social, ajude o hospital através da sua energia. Aquele R$10, 15, R$20 faz a diferença para nós, Com certeza. né, presidente? Com certeza. Vamos falar um pouquinho da nossa maternidade? Vamos. Mamãe tá lá quase ganhando. Vou falar depois de um projeto. Tá, ela consegue hoje ir lá conhecer a nossa maternidade. Nós estamos falando aqui da questão do particular e depois vou falar da questão também não particular, né? Do particular, ela consegue conhecer a nossa maternidade, ela consegue ver o quarto. Como é que funciona isso? Consegue. Nós temos uma equipe lá que fica à disposição de estar acolhendo a gestante, de estar apresentando quais são, né? Qual quarto, conhecer já a equipe, o local, né? Se é um parto, que essa intenção é um parto normal, se vai ser uma cesariana, consegue ter todo esse acolhimento. A gente trabalha também, né? Que algumas gestantes, elas entregam seu plano de parto, né? Com o que elas têm planejado, o que elas têm sonhado para esse momento. Então, a nossa equipe sempre faz o possível para que a gente realize esse sonho da forma como a paciente quer. Então, tem sim, quem tiver vontade pode entrar em contato com o hospital para ir lá conhecer, conversar com a nossa enfermeira, né? Nossa enfermeira obstétrica, ela vai estar lá para acolher e apresentar a nossa estrutura. E algo bem importante para falar para o pessoal que está nos assistindo em casa, o Hospital Bom Jesus dos Passos está em uma nova era. E nossa presidente já autorizou aqui
dentro do pacote do particular, né, a Nova Era estará com você lá naquele momento, fazendo um vídeo do teu parto, fazendo as fotos, registrando todo esse momento. Então, entre em contato aqui na ouvidoria para saber mais sobre esse projeto. Né, presidente? Com certeza. Algo inovador aí, né? Uhum. Hospital Bom Jesus dos Passos inovando. Gente, os quartos são lindíssimos, tá? Tive o prazer de conhecer. É top. Hotel 5 estrelas. Vale a pena, né? E tem Vale aquela a pena. vista maravilhosa, né? Gente, uma vista. Ó, já tirar aqui ó, as fotinhos já e já postar já lá na hora. Né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho da psiquiatria do nosso hospital, que nós somos referência? Vamos. Na psiquiatria do hospital é um serviço que nos traz muito orgulho, né? A gente, desde que assumiu, tem um olhar voltado para vocacionar o hospital, né? De cada vez mais atender esses pacientes, né? A gente sabe que são pacientes que muitas vezes chegam em franco sofrimento, né? Sofrimento emocional, sofrimento muito difícil de a gente conseguir tratar, né? Então, a gente tem uma equipe hoje multidisciplinar, especializada em tratar esses pacientes. Então, a nossa ala particular é convênio com 10 leitos e nós temos 2 alas SUS, totalizando 30 leitos SUS. Então, hoje são 40 leitos psiquiátricos no Feminino e hospital. masculino? Sim. Então, a gente tem expertise para atender esses pacientes hoje. A gente, no nosso serviço hoje, nós temos 5 psiquiatras à frente. Conseguimos esse ano, grande, né? nós conseguimos esse ano aprovar a residência médica em psiquiatria. Olha E isso é só! algo de bastante orgulho para nós. Sim, agora em março começa Chique no o último, hein? primeiro residente. Então, a gente vem investindo não só na mão de obra, como na estrutura também. Nós já melhoramos muito as alas. Então, é um serviço que vem crescendo e a gente vê que a necessidade por esse serviço é muito grande, né? Então, para nós, é de muita satisfação poder entregar isso para a comunidade. Posso dar mais um spoiler? Claro. Opa, fiquem atentos, agora. Nós temos um projeto que a gente Lá, está em conversa. Lá, diretora administrativa, lá. Nós temos um projeto que a gente está discutindo em parceria com o município para a gente fazer um serviço de referência, não só no hospital como é hoje, mas também no município. Então, acredito que em breve a gente vai ter bastante novidades sobre a psiquiatria e a saúde mental do nosso município. Olha só, já deu spoiler aí, hein? Barbaridade. Mas vou perguntar aqui pro nosso diretor. Como é que funciona a questão... Nós estamos falando de SUS, tá? SUS. A questão da psiquiatria. Isso é bem importante essa pergunta, porque como nós somos referência em psiquiatria, fica no imaginário da população que até pacientes de outros municípios acabam procurando a emergência do Hospital de Laguna com uma urgência psiquiátrica para internar no Hospital de Laguna. É importante as pessoas saberem que nós não temos gestão sobre esses leitos. Eles são leitos do hospital em contrapartida com o Estado, que quem gerencia esses leitos são o CISREG. Então, todos os casos que entram na emergência de Laguna, ele vai ter o primeiro atendimento com o clínico geral, como em qualquer outro hospital, vai ser tirado da urgência psiquiátrica, como em qualquer outro hospital, e aí vai ser avaliado por esse emergencista ali, que pode até entrar em contato com o nosso sobreaviso para discutir o caso, para ver se é um caso de internação ou é um caso para ser liberado. Ok, é um caso para internação. Esse paciente vai ser internado no nosso hospital, numa clínica comum, acompanhado, e vai ficar na fila do CISREG. O CISREG vai receber lá na central deles o caso do paciente e dentro de todos os casos do Estado, como nós somos referências e recebemos pacientes do Estado todo, ele vai colocar uma ordem de prioridade. Então, não necessariamente o paciente que está na emergência de Laguna tem prioridade sobre o paciente que está na emergência do Conceição. Porque, às vezes, o paciente que está na emergência do Conceição está mais grave e ele precisa urgentemente ir para uma ala, porque ele tem risco de suicídio, porque ele tem risco de fuga, porque ele tem risco de agressão a familiares, enfim. Então, isso tudo é avaliado por um médico especialista, que não é em Laguna, é lá na Central de Regulação do Estado. Às vezes, os pacientes ficam bravos. Poxa, doutor, por que veio paciente lá de Sara primeiro e eu sou de Laguna e não entrei na frente? Porque eu conheço, é meu parente, ele veio na frente, ele entrou depois lá. Por quê? Porque ele era mais grave. Tá? E não é o Hospital de Laguna que decide isso. Nós não temos como regular, né? Isso que Eu moro aqui em Laguna, por que não coloca aqui? É tudo mais fácil. Eu recebo constantemente ligações e mensagens pedindo: ai, Chay, não dá pra dar uma forcinha, o paciente tá lá na emergência pra internar aqui pra gente. Porque assim, ó, aí a gente explica todo esse trâmite que o Dr. Gabriel explicou. E
é importante deixar claro que não é porque está na nossa emergência em Laguna que vai subir para a ala em Laguna, porque existem outros hospitais que também têm o serviço, Sim. e aí a regulação, ela vai, obviamente, ela sempre prioriza para o local mais próximo da residência do paciente, Sim. porém, já aconteceram casos, né, de o paciente estar internado na nossa clínica na fila de espera da regulação e essa vaga sair para um outro hospital. Praia Então, Grande, enfim. Isso, acaba acontece. acontecendo também. Então, por isso que todos esses pacientes, eles vão para uma fila única, onde é avaliado ali o grau, né, a gravidade, Até e aí pra vai ser se justo, né? distribuindo. Isso que eu É, ia falar é agora. uma Isso, fila isso justa, traz né? justiça É. pro paciente. Porque você imagina, eu sou médico na emergência, o meu familiar tá precisando de uma vaga. Se eu pudesse ter gestão, meu familiar eu ia achar, a gente sempre acha, né? O nosso familiar precisa mais do que o outro, porque, eu tô em Laguna, eu vou ajudar. Como ligam pra achar e ali, pra pedir, dá uma ajudinha. Uma ajudinha. Isso é uma forma justa do Estado controlar esse tipo de ação, né? Então não tem intervenção de amigo, de Não tem chilia, Não não tem tem. chilia, não tem Não é, chilia. e às vezes os amigos nossos, né, pessoas que conhecem a gente, poxa, doutor, você não quis ajudar. Não é que o Ficam doutor não bravos, quis né? ajudar. A gente porque não tem não pode. como. Não A tem mesma como. coisa eu tenho. É, A mesma, A mesma coisa. coisa. Eu tenho. mesma Exatamente. A coisa. nossa UTI exatamente funciona da mesma forma. Todos Ah, os leitos SUS são regulados pelo CISREG, né? Até leitos clínicos. A gente está com um paciente, por exemplo, na enfermaria que precisa de uma vaga na oncologia, que nós não temos esse serviço. Também inserido Vai no pra mesmo central. sistema, a central avalia, coloca na fila e aí a gente consegue essa transferência. Então, todos os leitos SUS são regulados pelo CISREG, né? Não é que muitas E vezes o foi- nosso profissional não tem coração, né? Às Imagina, vezes, mas não tem imagina. coração, não tem. Quantas o vezes hospital- a não, gente o hospital liga não quer lá, transferir, né? né? Porque ela tá lá, ó. Como se a Vão gente- lá se a gente pudesse, pro vereador reclamar, ó, o hospital não quer transferir. A gente tem 10 vagas na UTI. E aí, às vezes, por exemplo, sobrou vagou um leito. Aí sobrou uma vaga. E aí tem um paciente meu lá na emergência que precisa de vaga de UTI. Ele está sendo avaliado pelo médico, vai ser solicitado. Só que nesse meio tempo, o hospital de Tubarão ligou pro CISREG, informou o caso que eles têm lá. O CISREG mandou vir para Laguna. O meu paciente que está lá na fila da emergência da UTI não sobe. Não posso subir. E aí o pessoal fica sabendo, mas doutor, eu sei que tem vaga na UTI. Não tem. A vaga não é nossa. A vaga é do paciente que está vindo de Tubarão para cá. É isso. E pode demorar algumas horas para esse paciente chegar. E Mas daí o nosso vai para outro lugar. o nosso vai para Às outro lugar. vezes Sim, Às vezes acontece, acontece. provavelmente. Normalmente a regulação entende que é menos desperdício de recurso, de tu tirar um paciente de um hospital, levar de para risco, né, outro, pro paciente sair do risco, hospital mais, pro outro, né, é mais risco. uma série de questões, mas às vezes acontece. É, porque nem sempre a regulação consegue ter a vaga mais Naquele próximo, momento, né? Então já tiveram casos do paciente ir para Araranguá, por exemplo, e aí não acabou ficando em Laguna, mas eu sou de Laguna, por que não me priorizaram? Então tem momentos que não dá, né? Então a central de regulação, ela que faz todo esse trâmite e a gente, né, tem que cumprir ali as determinações. Então, assim, gente, fica a deixa aqui para vocês que estão nos assistindo. Não adianta ligar para a diretora administrativa, nem para presidente, nem para o diretor técnico. E muito menos lá na ouvidoria. Então, a ouvidoria está lá em último nisso. Gente, não está nas nossas mãos, né? Esse Não poder está. de dizer o sim ou Não não, está. né? Não está. O que está nas nossas mãos é cuidar desse paciente durante todo o tempo que ele estiver no nosso hospital da melhor forma possível. E isso é feito. Agora, a questão da transferência foge da nossa alçada. Né? Gente, a gente falou um pouquinho aqui da questão do particular, a questão do SUS. E agora a gente vai falar um pouquinho do futuro. O que cada um que está aqui deseja para o futuro do nosso hospital? Já vou começar contigo, doutor. Eu desejo continuar esse trabalho de melhoria, de ter mais acesso ao hospital cada vez mais, de ter mais resolutividade. Eu desejo trazer mais especialidades, né? É a minha função como diretor técnico, essa aprimorar, aproximar o hospital da população no sentido de ter especialidades sem precisar transferir, né? A gente ter especialidades cirúrgicas cada vez mais. A gente acabou de abrir um centro cirúrgico moderníssimo, né? Com tudo que há de melhor, né? Para o atendimento do nosso paciente, mas a gente ainda precisa trazer profissionais capacitados, mais especialistas, né? A gente tem, como eu já disse, as especialidades básicas, cirúrgicas e tudo mais, mas eu preciso trazer o super especialista, né? A subespecialidade, né? Aquele, um paciente, um médico cirurgião vascular que faça cirurgias de média e alta complexidade, né? Que no futuro vai me possibilitar, até da minha ortopedia, poder operar em alta complexidade, porque eu não preciso, para eu operar ortopedia em alta complexidade, eu preciso também do vascular, eu preciso do plástico, eu preciso do neuro.
Então, a gente precisa fazer todo esse link. Só aí já tem umas 30 pessoas. Exatamente. E aí o custo disso, né? Uhum. Então, a gente precisa crescer muito ainda para poder bancar esses profissionais, para a gente poder atrair também. Porque esses profissionais hoje eles se concentram somente nas grandes cidades, nos grandes polos. Mas a tendência, a ideia do SUS, inclusive, é descentralização. Né? Então, para descentralizar, os hospitais, como hospitais de uma cidade pequena, como Laguna, precisa ser mais resolutivo. E a minha missão como diretor técnico é torná-lo mais resolutivo. Mas precisa de dinheiro, né, diretor? Com certeza, Com precisa de certeza. dinheiro e precisa Aí vem do meu poder desejo. público acreditar Uhum. que isso é necessário. Porque na época do Covid apareceu dinheiro de tudo quanto é lado. Né? E aí todos os hospitais cresceram. Né? Uhum. Então, assim, por que agora a saúde não é mais importante? Será? Então, a gente precisa que o poder público também olhe a importância da saúde na vida das pessoas. Porque assim, né? Olha só, quantas pessoas, né? Essa cirurgia que ele falou aqui, quantas pessoas dentro do centro cirúrgico? Ah, pelo menos, no mínimo, umas 10, 12. Dentro de uma sala, né? Numa sala, Em uma sala, fora da... E aí todo o aporte fora da sala, porque eu preciso ter a farmácia, né? Eu preciso ter a limpeza, eu Precisa preciso... ter a UTI onde esse paciente vai depois. R$1.500 o por dia, pós-UTI, R$1.500 né? por dia, uma média. Profissionais na enfermaria, né? Então, o pessoal fala, mas é só a cirurgia ou é só o leito de UTI. Não, existe Todo, todo né? um aparato em volta para que esse paciente possa ser bem cuidado do começo ao fim. E o paciente sai da UTI e vai pra clínica médica. Tem uma Uhum. continuidade, ele não sai da UTI, vai pra sua casa. Continua. E continua, e continua, continua, e continua, e continua. Desde a entrada até a outra. Eu até falei para meus alunos da Unisul hoje que o meu sonho é que um dia nós tenhamos recursos para manter um médico 24 horas na clínica médica, que é onde esse paciente está internado, não é a urgência mais, mas esse paciente apresenta intercorrências, esse paciente pode ter que mudar o plano terapêutico de uma hora para outra, e se eu tiver um médico internista estando presencial, né, só que isso também custa dinheiro, né, isso vai melhorar e muito a assistência desses pacientes. E muitas vezes a gente nem precisaria mandar esse paciente para UTI, porque a gente manda na UTI justamente para ter uma assistência intensiva, mas a gente pode ter uma semi-intensiva no setor clínico, que é um sonho nosso, inclusive com o nosso diretor clínico, Dr. Pedro, a gente tem a ideia de implantar pelo menos 2 leitos de semi-intensiva ali no setor clínico. E quando a gente fala do profissional médico, e aqui a gente está com 2, né? As pessoas muitas vezes comentam assim, mas o médico ganha bem. Já ouviram falar isso, né? Mas eu vou perguntar para ti, diretor, quanto hoje o cara que quer se arriscar, cair lá dentro de um curso de medicina, quanto que é a mensalidade do curso de medicina hoje? Entre 10 a 12 mil reais Por mês? por mês. O dia inteiro? Fora que ele não pode trabalhar, ele, né, são 6 anos dedicados, o mínimo. Isso é só o pagamento da universidade, né? Fora casa, comida, Materiais. Daí não come, não dorme. materiais, Né? deslocamento, né? Então, olha, né, o investimento Então, que tem que ter, né, o profissional médico, né? Então, nada mais justo, né, depois ele ter esse retorno. Que muitas vezes não se recebe em dia. 1, 2, 3, 4 folhas em atraso. E as pessoas Tô falando a verdade, presidente. Com certeza tá falando a E as verdade. pessoas precisam entender também que o profissional médico, por ter essa necessidade, muitas vezes ele faz muitas horas de plantão. Ele trabalha mais do que 40 horas semanais. Oh. Muito mais, tá? Eu conheço profissionais médicos que fazem 100 horas semanais de plantão por semana. E o plantão médico, ele é pago por hora. Então, obviamente, ele vai trabalhar mais, ele vai receber mais. Entendeu? Vive só de brisa. Então, ele não vive, ele Não vegeta, vive. né? Ele trabalha. Vive de trabalho. Então, assim, é uma profissão que é bastante sacrificada. Não vou dizer que ganha mal, porque realmente não ganha mal, mas ela é valorizada nesse sentido, né? Mas não recebe em dia. Não recebe em dia. Muitas vezes Muitas eu já tive... Gabriel, no Hospital de Laguna, eu já fiquei 6 meses sem receber. 6 meses. Por isso que na época eu fui trabalhar no Conceição, na Socimed e tal, pra poder pagar minhas contas. Não faz merchan aqui, doutor. Não faz merchan aqui. Não, porque daí... Não, mas doutor todos atrasam. Mas aí um atrasa um pouquinho, o outro atrasa um pouquinho e vai. O doutor é nosso, doutor. O doutor é nosso. Não, é porque aí quando um paga, o outro não paga, daí o outro paga, o outro não paga, daí pelo menos alguma Mas coisa o entra. problema do atraso não é do Hospital de Laguna. É um problema geral. Infelizmente não é no hospital. Gostaria de falar que fosse só em Laguna. Mas como médico, e que já trabalhei em outras instituições, em todos os hospitais, inclusive nos particulares, há atraso. Não dá nomes aqui, doutor, não dá nomes. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas às vezes pensam assim, mas atraso, não, mas a ganha bem e tal, e tal, e tal. Na conta da casa do senhor deve ter energia, água, telefone. Sim. Tem cartão de crédito? Opa! Tem fatura pra pagar? Tem.
Tem filho, tem mulher. Sou barato, não. Não vamos adentrar aí. Não vamos adentrar aí. É ter mulher bonita, tem que investir. Vamos falar um pouquinho, a gente já falou de futuro e tal. Vamos falar um pouquinho das especialidades do nosso hospital. O doutor já deu uma pinceladinha ali, né? Mas vamos deixar bem claro o pessoal que está nos assistindo em casa. Como é que funciona a questão das especialidades? Então, a gente Trabalhamos com sobreaviso? Trabalhamos com sobreaviso. Alguns. A gente tem as especialidades básicas que são obrigatórias do hospital. Cirurgia geral, anestesiologia. Então a gente precisa ter um anestesista. Que é médico? É médico também. A maioria acho que não é médico. Todos os sobreavisos são médicos. Acho que não é médico. Anestesista não é médico. A gente tem o obstetra, né? A gente tem o pediatra, que é um profissional que não tinha antes da nossa administração. Raríssimo, raríssimo. Raro, realmente, por ser raro, né? E dificuldade de manter uma escala médica com ele. Né? A gente tem o clínico da ponta ali, a gente tem o intensivista, a gente tem o cardiologista, a gente tem o ortopedista, todos esses em regime de sobreaviso. Né? Então, o que significa sobreaviso? Significa que esse profissional precisa estar com o telefoninho dele ali e muito próximo ao hospital, porque se acontecer uma urgência, o médico da emergência está lá para receber esse paciente, dar os primeiros socorros iniciais, no tempo de 10, 15 minutos, chegar ao nosso sobreaviso e resolver aquele caso. Muitas vezes o sobreaviso não precisa vir no hospital, ele dá, e aí quando vocês veem o médico no telefone ou tirando uma foto da tela do computador, que muitas vezes é um exame, ele está conversando com o sobreaviso, discutindo o caso e tomando a decisão acertada, porque existem situações, por exemplo, a cardiologia, um paciente que chegou com dor torácica, o nosso protocolo faz o eletro, passa pelo clínico, imediatamente vai ser acionado o nosso sobreaviso de cardiologia. Vai ser mandado o eletrocardiograma e o cardiologista que vai definir a conduta. Muitas vezes ele não está ali presencialmente, mas se precisar ele vai. Né? Se ele achar que, não, esse caso é mais grave, eu vou lá, eu preciso segurar na mão e resolver, ele vai. Né? O ortopedista, a mesma situação. Muitas vezes é uma fratura de tratamento conservador. Às vezes a população fica, mas o ortopedista não vem me ver. Ele não veio te ver ali presencialmente, mas ele recebeu a imagem do teu exame e ele definiu, a conduta é conservadora, vai imobilizar e eu vou te ver no consultório em 7 dias. Né? E aí, só que às vezes não, às vezes é uma urgência ortopédica, o paciente deslocou o ombro e aí ele precisa ser levado para o bloco cirúrgico para anestesiar e colocar esse ombro no lugar. O ortopedista vem de onde ele estiver, sobreaviso e resolve esse caso. E não adianta, né, presidente? Chegou lá, porque muitas vezes eles dão o Dr. Google lá, né? Tô com dor no peito, é coração, tô aqui infartando, tô morrendo. Já chega lá, gente, cardiologista, chama. Não Primeiro é o nosso médico do pronto-socorro que vai avaliar. Sim, primeiro é o emergencista. Né? Porque muitas vezes já chega lá o problema, né? O que já acha que tem, o que vai pedir de exame, o remédio que vai tomar depois. Isso, já pediu exame. Né? Então, um recadinho para a população de Laguna e região, olha só como vocês são privilegiados. Um hospital de 170 anos, olha só com essas especialidades, médicos sobre aviso, um diretor técnico aqui que, tem 1000 especialidades aqui, que se ele ficar falando vai dar mais 1 hora de podcast, uma presidente que também é médica. Então, olha só o diferencial, né? Quer conhecer o nosso hospital? Quer saber como é que funciona a nossa rotina? Quer conhecer a nossa maternidade? Entre em contato aqui pela ouvidoria, porque tudo isso que eu falei para vocês tem que agendar a visita, tá, gente? Até porque demanda de um profissional para nos acompanhar, Com certeza. tá? Mas assim, nós estamos de portas abertas, né? Mas para quem de fato quer conhecer o hospital, show pirotécnico a gente não aceita lá não, né, presidente? Não aceitamos não. Vamos falar um pouquinho desse projeto e de um hospital está indo aí para uma nova era. Então, a ideia do podcast é que a gente consiga aproximar a comunidade do hospital, né? A gente, nesses últimos anos, desde que assumimos, a gente percebeu o quanto cresceu. O quanto a gente está ofertando de novos serviços, não só para a população, mas o quanto a gente cresceu internamente, novos processos, novos profissionais. Então, acredito que isso tudo precisa chegar na comunidade, né? O Hospital de Laguna, por ter 170 anos, ele tinha uma imagem muito negativa, né, do passado. E a gente vem desmistificando essa imagem, transformando essa imagem, e isso precisa chegar na nossa comunidade. Então, a ideia do podcast é poder trazer aqui a realidade do hospital, o dia a dia, como os profissionais trabalham lá, né? Então, começou com a gente, mas outros profissionais vão vir, e que a gente possa ter esse canal aberto com a comunidade,
né, as dúvidas que surgem quanto ao hospital. Hoje a gente tem a ouvidoria externa justamente para escutar a população e que a gente quer crescer com esse retorno, né? Enquanto a gente entende ainda quais são as nossas dificuldades e os nossos erros, a gente consegue trabalhar para melhorar. Né? Então, a ideia desse projeto surgiu com isso, com a ideia de a gente se aproximar da comunidade e trazer a realidade do Hospital de Laguna. E a gente está trazendo muito nos conteúdos do hospital, presidente, de ouvir mesmo, né? De ouvir, de querer entender, né, o que o nosso paciente, o nosso familiar quer nos passar, mas nós não garantimos a solução. Isso é bem importante, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou procurar uma ouvidoria, ou vou procurar a nossa diretora administrativa, ou o presidente, ou o diretor técnico, e ele vai resolver. Gente, às vezes não é nem a falta, não é a vontade, não, o cara quer resolver. Né? Mas às vezes mas não está na nossa demanda alçada, de recurso, né? Sim, demanda de dinheiro. Aí como é que faz? E acho que como a gente já trouxe aqui, né? O hospital, ele é deficitário, a gente trabalha sempre no vermelho, sempre puxando de um lado, cobrindo de outro. Então, nós temos muitos sonhos, né? A gente tem muita vontade de ver o hospital crescer, se desenvolver, mas a gente precisa estar num terreno sólido. Não adianta construir algo em cima de uma duna, né? Então, a gente precisa ter a nossa questão financeira equilibrada para que a gente possa estruturar os serviços e poder fazer com que eles sejam contínuos, né? Não adianta eu abrir uma nova ala e daqui a 2 anos fechar por falta de recurso. Então, e isso faz parte da minha alçada enquanto presidente, entender o lugar de solidez disso, né? Levar o hospital a um lugar sólido, de termos finanças controladas, que a gente consiga ter a nossa tão sonhada sustentabilidade financeira para que a gente possa crescer mais e ofertar mais. Então, para que a população entenda, né? A gente está à disposição, quer ouvi-los, mas nem sempre a gente vai ter a solução, porque muitas vezes essa solução demanda recurso, né? A gente não para de correr atrás disso, a gente está sempre atrás de novos projetos, a gente vai a Florianópolis, na Alesc, a gente vai a Brasília, a gente busca novos parceiros, né, para conseguir trazer esses serviços, mas nem sempre a gente consegue, pelo menos tão rápido, né, chegar onde a gente quer. Então, a nossa ideia, enquanto gestão, é estruturar o crescimento do hospital, que a gente cresça com os pés no chão, né, para que a gente possa ter um crescimento sólido. Até porque são pessoas que dependem de nós, né? São famílias, né? Os colaboradores, né? Assim como os médicos também, né? Tudo demanda de dinheiro, até como tu falou, né, diretor? Quer contratar um novo profissional médico? Dinheirinho, tem que ter. Se não tiver, então contribui lá na energia, dá uns 50 lá pra nós. São cerca de 300 pessoas envolvidas, né? Contando com profissionais, Quantas? Chega de 300 pessoas envolvidas, contando com os profissionais CLT, os médicos, os fisioterapeutas, né, o pessoal que é terceirizado, juntando toda a equipe, a gente chega em mais de 300 pessoas. A gente passa de 300 pessoas Se a gente ligadas ao multiplicar hospital. isso, que dependem diretamente de Dependem. nós, 300 ligados, né? É isso, com os profissionais médicos, né? Isso. Né? Vamos colocar que cada um tenha mais um. Né? Já são 600 Né? pessoas. Nosso diretor técnico tem esposa e tem filho. Não vive de brisa, tem que comer também, né? E assim vai colocando. Então, Sim. quantas pessoas que São muitas dependem, pessoas. Muitas. né? A gente hoje é a segunda maior empresa de Laguna. Estamos só atrás da prefeitura. Gostei da tua colocação, presidente. Nós somos Segunda. uma empresa. Sim. Quando o cara chega lá no nosso pronto-socorro, quebrando tudo, É prejuízo. ele tá tirando dinheiro de quem? prejuízo. Ele tá tirando a oportunidade de outro ser atendido. Né? Quando ele chega lá quebrando tudo, quebra uma cadeira, quebra um ar-condicionado, quebra um computador, ele tá prejudicando o hospital e, em consequência, a população. Porque o dinheiro que a gente vai ter que usar para comprar isso tudo de novo, a gente poderia estar usando para melhorar. Né? Então, a comunidade precisa entender que o hospital é dela também, né? E abraçar o hospital com a gente. Por isso que eu já deixo o convite aqui. Quer conhecer o hospital, quer fazer parte dessa grande família, vem para cá, né? Para conhecer de fato a nossa realidade, né? Hoje a gente tem uma estrutura de 170 anos, né, diretor? Sim. Tem uma parte lá que precisa de uma reforma caprichada, né? Mas a gente está em constante transformação daquele hospital. Eu tenho o maior orgulho da mudança estrutural mesmo que já passamos ali dentro. Né? Até mesmo o setor 5, que é um setor SUS, já foi tudo reformado. A ala Novos Olhares, que é a ala particular, é uma ala assim que
muito moderna, que se compara aos hospitais de ponta mesmo. O nosso centro cirúrgico, todo médico, cirurgião ou anestesista que entra lá vem me elogiar depois. Nossa, que legal que ficou esse centro cirúrgico, que bem equipado. Porque não adianta ser bonito e não ter equipamento. A gente tem os equipamentos, na época, a nossa anestesista escolheu todos os equipamentos e a administração em nenhum momento ponderou, não vamos porque esse aqui é mais caro, não, vamos porque esse é o melhor, porque vai durar mais tempo também, né, porque vai salvar vidas, enfim. Então, os cirurgiões hoje eles ficam impressionados pela estrutura física, só que muitas vezes o hospital não consegue manter esse profissional lá dentro, porque uma coisa é a gente ter estrutura física, receber o aporte financeiro para fazer um belo centro cirúrgico, mas e manter mensalmente isso? Manter esses super especialistas lá dentro. É o custeio, né? É o custeio que é a nossa dificuldade mensal, é onde o nosso déficit grita e a gente tá aí numa luta constante para buscar recurso. É que quando se fala em recurso, as pessoas pensam assim, veio um recurso para a construção do centro cirúrgico, é feito todo um projeto, se eu tiver equivocado, vocês podem, vem todo, faz o projeto, manda para aprovação, esse recurso ele vem direcionado para aquilo ali. Sim, eu não posso gastar metade ali e metade... Não, a gente tem que, assim, esses recursos, quando eles vêm, a gente fala que é carimbado. Ele vem específico para aquela finalidade. Se veio um recurso para aquisição de um aparelho de anestesia, a gente tem que comprar para o aparelho de anestesia. Não podemos, em hipótese alguma, usar esse recurso para comprar a garrafa de água, por exemplo. Ou para pagar um profissional que está atrasado. Ou para pagar um profissional médico que está atrasado. Jamais, não Por isso pode que às vezes... e a gente presta conta disso, né? Sim, tudo Aí que a gente escuta, recebe de né? recurso público, a gente presta conta, A gente escutou bastante nos últimos anos, que a gente vem aí, né? Nos últimos 2 anos, um momento bem difícil. Mas receberam recurso lá, por que não pagaram o pessoal? Trocaram de carro. Então, assim, não pode. A gente presta conta disso. Então, a gente presta contas para o município, a gente presta contas para o governo estadual, para o governo federal. Então, isso tudo é muito redondo, né? A gente tem essa questão das prestações muito em dia. A gente presta contas para o Conselho Municipal de Saúde, porque isso é importante, né? Então, no nosso site também, a gente tem as prestações de contas. Isso então, faz parte sabe quanto que foi. do nosso trabalho, mas também de um pilar nosso, né, enquanto gestão, que é a transparência. Né? Desde que a gente assumiu, a gente traz a transparência muito forte na nossa gestão. Então, todos os meses a gente posta a prestação de contas no site, a gente recebe quem tem dúvida, quem entender alguma coisa, a gente recebe lá no hospital, mostra, né? Porque nós não temos nada a esconder. Né? Então, existe transparência no nosso processo e a gente tem planos para essa transparência aumentar cada vez mais, que a gente possa estar trazendo esses números para a população, porque a gente escuta muito que o hospital é um buraco, um poço sem fundo, né? Que bota dinheiro e nunca aparece, né? Mas se for olhar... receberam 1 milhão, para onde é que foi esse 1 milhão? Isso, se a gente for olhar de 2019 para 2025, o hospital cresceu mais de 60% em serviço. Então, está indo para aí esse recurso, né? E muitas vezes esse recurso não é suficiente, porque às vezes as pessoas não têm noção de quanto custa a saúde, e ela custa muito caro, né? Principalmente depois da pandemia, tudo aumentou. Então, quando você fala de um custo de um hospital de média complexidade estar em 2.300.000, é porque a gente faz das tripas coração para ele estar custando isso, porque poderia custar muito mais. E também tem um detalhe, né? Assim, tem a questão da manutenção, porque às vezes, aquele mês que tu tá mais aqui, né, a administradora, estraga o ar-condicionado. Pronto. É 6 meses para se recuperar. A gente vai arrumar o ar-condicionado ou a gente vai comprar medicação, gente? É meio ano. É meio ano para se recuperar. E aí a gente fala da questão do cuidado, né, Tati? Isso. Porque muitos pacientes às vezes chegam no hospital e a gente tem trabalho pra gente ofertar, né, aquela hotelaria que tá ali, aquela cama, né? E tem gente que vai, que estraga, que não cuida. A questão dos enxovais. Isso, a gente que as tem pessoas bastante levam evasão, embora. A gente leva embora os enxovais do hospital. Já pensou? E aquilo custa muito dinheiro. Custa dinheiro. Né? Então, o lençol foi pra casa de alguém, o hospital vai pagar. O hospital vai ter que pagar. Então tem todo esse contexto que as pessoas às vezes não conhecem, não têm a informação. Então a gente tá aqui pra trazer a informação, né? E eu sempre falo, tem dúvida, fala do hospital, que o hospital não é bom, que o hospital é esse e aquilo. Marca, agenda, que a gente faz um tour e a gente conta a história que eu tenho certeza que vai sair de lá com uma outra visão. Sabes que antes de eu começar a trabalhar com os hospitais, eu tinha uma visão. Eu também já precisei muitas vezes do SUS, muitas vezes. E eu não entendia o processo. Depois que eu comecei a trabalhar com o hospital, gente, quem tem um hospital na sua cidade tem que agradecer de joelho.
de joelho. Porque Em um só- hospital que atende 94% SUS, né? é uma batalha todo dia. É uma todo batalha dia. todo dia. Porque o nosso paciente tá lá, o que pode receber lá a comidinha, ele vai receber. Ele não fica passando fome lá dentro, né, doutor? Não. E o custo disso, como é que fica? A conta não bate, né? É. Então, E a gente se orgulha muito do atendimento SUS que a gente presta, né? A gente entende a necessidade da população, a gente entende que o hospital é vocacionado a isso, apesar do particular ajudar muito, né? O particular e o convênio nos ajudam muito a equilibrar essa conta, mas o hospital atender SUS faz parte da sua vocação. Então, aonde eu digo que a população e a comunidade devem abraçar o hospital junto com a gente, porque a gente está ali trabalhando todos os dias para a comunidade. 24 horas, 24 né? horas à horas, disposição. Porque às vezes o doutor tem que cobrir o plantão de outro, tem que fazer a parte como diretor técnico, Sim. né? Senão dá uma treta ferrenha, né? É. Então, olha só, quantas pessoas que envolve, quanto tempo que se fica, né? E essa questão que o Gabriel trouxe, né, do desenvolvimento da questão estrutural do hospital, e aí já puxando um gancho do que a Chay falou, que hoje nós temos uma direção do hospital, né, que sonha junto. E acho que desde que eu cheguei no Hospital de Laguna, eu atravesso aqueles corredores já há muitos anos, né, e eu acho que eu já enxergava o hospital como ele está hoje. E mais, como a gente quer ele no futuro, né? Então, eu sei que esse meu E Manoel olhar... era presidente, fazer um merchan? Com certeza. Eu falo que E isso esse é um propósito de vida. é um propósito de vida. de E vida. acho que isso que é diferencial na nossa direção. Nós temos esse propósito compartilhado. E vou falar pra vocês, tá? A gente fez uma reunião com as coordenações, né, Chay? E vou dizer, vocês estão de parabéns. Todo mundo elogiou vocês. A parceria, as pessoas que vocês são, o olhar que vocês têm, né? Sabe? Ninguém diz assim, não, mas eu não gosto da administração. Sabe? São parceiros de fato. Né? Muitos já passaram por muitas coisas com vocês, né? Que a gente ouviu o relato lá que eu até não vou trazer aqui, mas pode dar um podcast de futuro, né? Pro futuro aí, né? Mas assim, ó, de fato, tanto os médicos quanto a nossa equipe, tinha coordenação lá de higienização, né? Enfim, todas as coordenações e todo mundo elogiou vocês, é parceiro de vocês, né? Então isso é importante, né? Para fazer com que tudo cresça, né? Porque se o hospital crescer, todo mundo cresce. Não é verdade? E se a gente pudesse fazer uma mágica, né? Fazer, plim, dinheiro, a gente não tava com folha atrasada dos médicos, os Com fornecedores certeza. estavam em dia, né? Com certeza. Então a gente É precisa... muito mais fácil a gente trabalhar pagando todo mundo, né? As pessoas pensam, não paga. É um desgaste gigantesco, né? Você ter que ligar, renegociar, dizer para um colega, olha, esse mês não tem como te pagar. Isso desgasta absurdamente. Então, o tempo que a gente gasta tendo que fazer todas essas relações, de dizer que não vai pagar, de ter que negociar, a gente poderia estar dedicando a projetos futuros, né? Então, a gente conseguir equalizar as contas é o primeiro passo que o hospital precisa para retomar esse crescimento, para ser sólido, como eu já falei. Por isso que eu comentei lá no começo, né? Que o hospital funciona hoje por conta da equipe que nós temos lá. Por conta dos profissionais que a gente tem lá. Então, a gente tem uma equipe que tá junto. Apesar da dificuldade, apesar de não receber naquele mês o seu valor no dia que deveria, né? Então, a gente tem uma equipe que abraça o hospital. São 300 pessoas, né? Se o pagamento não acontece, remanejando as suas coisas, né? Olha só. Fora que quando a gente passa por uma crise como foi essa, né, nesses últimos 2 anos, a gente perde muito do que construiu, né, em matéria de não só de estrutura, né, mas em matéria de imagem. Então fica muito difícil a gente trazer novos profissionais, a gente perde muito nisso. Então a gente ter um equilíbrio financeiro nos ajuda também a crescer em matéria de vir mais profissionais para o hospital, confiarem, né? Porque é muito difícil um profissional trabalhar o mês inteiro e chegar no final do mês e não receber, né? Eu sempre digo que tem que se amar o que faz, né? Tem que, Mas mas também ninguém, precisa receber também. ninguém Sim. vive de vento, Ninguém, né? de brisa. Ninguém vive de brisa, vive. né? Então precisa, é prerrogativa do trabalhador receber o seu trabalho, né? E a gente tem sim no hospital pessoas muito apaixonadas pelo que fazem, pelo hospital, né? Pela
equipe que a gente construiu lá dentro, pela forma como a gente trabalha e por conta dessas pessoas, e é que eu faço meu agradecimento de coração para todos os colaboradores do hospital, todos os nossos parceiros que estão com a gente desde 2019, quando a gente assumiu, e passaram com a gente por essa crise, né? Foi uma crise ao longo de 2 anos que foi muito cruel, foi muito difícil, mas a gente está firme, está forte e vai seguir crescendo, tenho certeza. Gente, nós estamos encerrando aqui o nosso podcast, o nosso bate-papo, mas antes quero fazer uma perguntinha para vocês. Se vocês pudessem assim, ó, pum, aqui ó, tchan, o que o hospital precisa hoje? Calma, doutor. O doutor chegou aqui, ó. Recurso. Né? Dinheiro, claro. Dinheiro. Mas de repente aquele que quer doar um ar-condicionado, né? Um ar-condicionado para nós já faria diferença. Faz muito, Sem né? dúvida. Faz muito. Se vocês pudessem assim eleger assim, ó, prioridade, sabe? O que seria? Poltronas. Poltronas para os acompanhantes, Os acompanhantes. né? No SUS a gente tem os pacientes internados e cada paciente internado tem direito a um acompanhante, né? E hoje, Vai né? depender, né, da idade, da comunidade. Isso. Mas a maior parte acaba tendo um acompanhante, né, junto. Então, hoje, a maior parte desses acompanhantes fica em cadeiras de plástico. Então, isso é algo que a gente está buscando, né, já... Mas é aquela questão, né, Fê? Uma emenda que vai vir para isso, mas quando vai vir, né? Vai vir, a gente conseguiu esse ano, vem só no ano que vem, no final Porque as pessoas do não ano. Né? Então, a gente tá há muito tempo... Aí nisso o deputado já anunciou que doou pro hospital e Aham, tudo mais, mas mas nem esse dinheiro nem chegou veio Não ainda. veio, né? Essa questão das emendas, a gente planta esse ano, então as promessas são esse ano, só que esse recurso é só para entrar no ano que vem, então nos ajuda muito, né? As emendas, eu digo que se não fosse as emendas parlamentares, a gente talvez não estivesse aqui. A gente precisa desse recurso porque é o que nos ajuda a equalizar um pouco da conta, né? Mas do as mês. soluções de imediato, Mas as soluções de gente seria poltronas, consegue esperar. poltronas, Poltronas, ar-condicionado. Ar-condicionado. questão de mobília, assim, né? Para que o hospital tenha mais conforto para os pacientes, né? E alimentação sempre bem-vinda Porque eu ia também, falar, né? a gente tem também a parte da nutrição, né? Até a gente tem alguns itens que são essenciais, né? Que são aqueles itens estocáveis, que também a gente aceita doações, isso é bem importante também. Então, nessa questão de alimentação, eu ainda não sei, mas de repente a gente pode fazer uma lista do que o hospital pode receber e a gente coloca lá nas redes sociais e Isso. também lá no site do hospital, né? Que o hospital não pode receber tudo. Isso, Né? Sim. De repente sobrou meio quilo de feijão, quer levar para o hospital, não não dá. pode, né? A Então, A gente especifica, né? A gente pode conversar com o nosso nutricionista, Isso, fazer faremos essa lista. Uhum, E a gente divulga para quem tiver interesse de auxiliar o hospital. Toda ajuda é bem-vinda, toda, né? Então, de repente um supermercado da cidade, né? Que quer doar, de repente, aí uns 10 mil reais de carne, né? nossa, Já ajuda, né? ajuda muito. A gente ajuda muito. aceita padrinhos. Olha A Isso, gente só. eu aceita acho que padrinhos, é ó. dica. A gente pode, cada um pode doar, tipo, mensalmente eu vou doar tanto disso, o outro mensalmente tanto disso. Isso já vai nos ajudar, sem dúvidas, muito. Muito. Fazer a questão social, né? Claro, A questão claro. social, né? O hospital é social, né? Então a sociedade precisa entender que o hospital da cidade também é seu, né? E trazer essa filantropia junto, né? Devolver um pouco para o hospital, que o hospital traz para a cidade, vir junto, abraçar junto, né? Então, essa ideia do apadrinhamento é importante. A gente tem muitos supermercados na cidade, a gente tem algumas empresas, né? Vem junto com a gente, né? O hospital precisa. Às vezes a pessoa fica higiene, pensando, sim. eu tenho aqui um ar-condicionado, mas eu não sei. Sim, o hospital serve, né? Serve. A gente trabalha numa estrutura de 170 anos, então tudo que a gente fez até hoje Qual o tamanho do hospital hoje? são mais de 9 mil metros quadrados. É muita coisa. E boa parte do hospital não tem ar-condicionado, né? Boa parte. E nesse calor é Maioria, bastante né? difícil. Maioria. É Então, bastante difícil. Fica o recadinho aqui, né? Gente, com esse calor que tá dando, você empresário que está nos assistindo, ou de repente um morador de Laguna que não é empreendedor, né? Enfim, trabalha CLT, tem aquele ar-condicionado lá na sua casa que não está utilizando, ou de repente quer comprar um novinho para doar para o hospital, mas não tem como levar esse ar-condicionado até o hospital. A gente vai buscar, A né, gente presidente? busca, com certeza. Né? A gente busca. Então faça aí a sua doação, né? A sua contribuição para o nosso hospital, né? Porque tudo
volta para você, não é verdade? Com certeza. Claro, o bem que a gente faz, retorna pra Retorna. gente. Né? Exatamente. Gente, a gente tá chegando ao final desse podcast. Vou abrir a câmera aqui agora pro nosso diretor técnico. Tá fazendo um agradecimento, quer mandar um recadinho. Fica à vontade, diretor. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu acho que foi um momento da gente se aproximar de vocês, da comunidade, dos usuários, dos nossos colaboradores, dos nossos médicos, mostrar muitas vezes o que fica por trás dos bastidores, né? O que a gente tem feito e tem evoluído nesse hospital e pedir para vocês que vocês confiem cada vez mais nos nossos serviços, né? Acreditem que o Hospital Bom Jesus dos Passos está ali para servi-los, né, de uma forma cada vez melhor, e cada contribuição que possa vir de um colaborador, de um paciente, de qualquer empresa, é muito bem-vinda para a gente, e a gente está muito feliz nesse crescimento que é continuar crescendo. Convido aí quem não faz parte da nossa família, doutor. Quem não faz parte da nossa família, quem ainda não conhece o nosso hospital, é muito bem-vindo a se juntar a nós. Muito bem. Agora a nossa presidente. Então, eu gostaria de agradecer. Acho que esse espaço é um espaço de troca, né? Que a gente consegue trazer a realidade para a comunidade do nosso dia a dia. Então, aproveito para agradecer quem nos ouviu e que a gente possa continuar crescendo, né? Que a gente possa continuar espalhando o amor que a gente traz pelo trabalho que a gente faz. E a gente convida você para vir fazer parte da nossa família. Muito bem, presidente. E agora a nossa administradora. Eu quero primeiramente agradecer a nossa equipe, né, a toda a equipe do hospital que faz ele funcionar e que faz a gente entregar um serviço para a população, né, com toda a dedicação, de uma forma humanizada, acolhedora, e convidar a todo mundo para fazer parte da nossa família, do nosso hospital, para que a gente consiga alcançar os sonhos de toda a população, que é ter uma saúde de excelência no município. Muito bem, parabéns. Gente, obrigada a todos que nos acompanharam. E esse é só o início desse grande projeto aqui do Hospital Bom Jesus dos Passos. Agradeço a todos que nos acompanharam e fique ligadinho até o próximo, porque virão muitas novidades aí. Existe um projeto aí que está em processo de, né, estamos amadurecendo. Talvez nós teremos um hospital na comunidade, isso mesmo. Nós vamos levar o hospital até você. Quanto que custa lá o investimento da nossa folha dos nossos médicos? Quanto que custa lá aquela comidinha que você come que às vezes até reclama? Você vai saber os números. E cai para trás, né, presidente? Então fica ligado, porque o hospital está numa nova pegada. E uma nova era, que é o quê? Mostrar o hospital de dentro para fora. Você que não conhece ainda a nossa realidade vai conhecer. Então fica ligadinho lá nas redes do hospital, o Instagram do hospital está aqui. Entre em contato lá para saber mais. E até o próximo. Valeu!